O manhwa começa mostrando o planeta Terra, e que 3 anos atrás a Terra passou por drásticas mudanças. Os animais e as plantas do mundo começaram a mudar e evoluir loucamente e inexplicavelmente. Já os humanos despertaram o poder de controlar os monstros e usar eles em batalhas. Uma professora da turma 3 do segundo ano da terceira escola secundária de Chang'an aparece. Ela se chama Murong e diz que esses humanos que despertaram esse poder são chamados de treinadores de monstros, marcando o início de uma nova era para a Terra. Ela aconselha os alunos a lembrar disso, porque tudo isso vai cair no teste. Amanhã vai acontecer um exame de criadores de monstros, e ela recomenda que eles assistam com seus pais. Um pouco do bairro é mostrado e um garoto que se chama Gao Peng aparece. Ele tem 18 anos e é um aluno da terceira escola secundária de Chang'an. Seu maior objetivo atualmente é se tornar um treinador de monstros, mas por algum motivo, quando ele fez 18 anos, ele começou a ver painéis estranhos flutuando em sua frente, e se pergunta se está ficando louco com o estresse. Ele sobe as escadas e avista uma aranha na parede. O garoto nos conta que essa é uma aranha de placa azul listrada, da vovó Shen. A professora Murong disse que esse tipo de aranha costuma ser bastante gentil, e ele sai gritando para a vovó Shen que sua aranha quer o comer. Ela se prepara novamente para atacar, mas como vimos antes, o prota consegue ver painéis, e nele mostra a fraqueza da aranha, que é o fogo. O menino pega um isqueiro e joga na aranha que acaba queimando. Isso não é o suficiente para derrotar, e para piorar, ela só fica mais brava. Gao Peng diz que só falta um andar para ele chegar em casa. Quando chegar lá, o Daisy vai o ajudar. Quando ele chega, a aranha aparece em suas costas, mas de repente um monstro aparece e nocauteia a aranha. O Pro tem uma posição estilosa com o seu sobrinho pergunta: "E aí, vai encarar?" A aranha foge e ele diz que dessa vez vai deixar passar. É explicado que todos que fizeram contrato com o monstro podem se comunicar com ele por meio de um elo mental. O monstrinho começa a brigar com o garoto, pois ele está com fome e o garoto demorou para chegar. E essa forma que vemos agora é sua forma fora de combate. Os monstros têm duas formas diferentes, sendo a forma de combate e a forma fora de combate. Na forma de combate, o monstro fica muito menor para diminuir o consumo de energia e também para ajudar a curar os ferimentos. Agora vamos ver o Prota fazendo comida, pois o bichinho está com fome. Ele corta a carne e o prato pronto parece ser uma sopa. O Daisy fica emocionado só sentindo o cheiro, e Gao Peng diz para ele não comer rápido, senão pode acabar se engasgando. O painel aparece mostrando as características de Daisy. Ele é uma centopeia de garras amarelas com dorso roxo, sendo nível 7 e tem a fraqueza de relâmpago. O garoto fica muito surpreso com o texto que apareceu no painel. No texto diz basicamente que ela vai evoluir para o grau excelente, e ele se pergunta se está vendo coisa. Os graus dos monstros variam entre grau normal, excelente e perfeito. Os graus determinam o potencial dos monstros, e quanto mais alto o grau for, maior será o seu potencial. O garoto se pergunta que se o Daisy puder entrar no grau excelente agora, ele também vai poder chegar no grau perfeito. Gao Peng fica felizão com isso, pois o monstro de grau perfeito é muito raro, e todos eles são líderes entre os monstros. Ele diz também pro Daisy confiar nele, pois vai fazer ele entrar no grau excelente. Os requisitos de atualização para o grau excelente de Daisy são a grama sombria, madeira reluzente e cristal do núcleo do trovão. O menino fala que a grama sombria é fácil de achar e a madeira reluzente ele pode comprar, mas esse cristal de núcleo do trovão vai ser difícil de conseguir, pois um cristal de núcleo de um dos 5 elementos comuns já custa uns 8 créditos da aliança, então um raro que nem a do trovão deve custar no mínimo uns 10 créditos. Quando o governo aliado do Novo Mundo foi estabelecido, uma nova forma de moeda unificada foi criada junto, sendo os dólares da aliança e os créditos da aliança. Os créditos da aliança são uma forma de moeda de alta classe baseada no dólar da aliança, e 10 dólares da aliança valem um crédito da aliança. O garoto nos conta que quando seus pais morreram em um acidente, o governo deu a ele 20 créditos como pensão. Acontece que agora ele só tem 11 créditos, que seria o suficiente para comprar os materiais que Daisy precisa para evoluir, mas se ele fizer isso, vai acabar ficando sem dinheiro para poder viver. Daisy interrompe esse momento por estar com mais fome, e o Prota faz comida para ele. Olhando para o bichinho, ele diz que o dinheiro é a coisa mais complicada do mundo, pois ele tem a receita para evoluir a centopeia, mas não tem o dinheiro para comprar os materiais. Ele pensa que se o que o sistema diz for real, ele vai poder se tornar um criador de monstros. Para quem não sabe, atualizar o grau de um monstro sempre foi um mistério que os criadores de monstros anseiam por descobrir. Se o garoto puder ter essas informações quando quiser, isso vai ser capaz de o tornar o maior criador de monstros. E muito animado, ele diz que quando esse dia chegar, ele vai poder ter quanto dinheiro quiser. Do nada, ele se lembra que amanhã vai ter o exame de criadores de monstros, e espera que a inscrição para isso não tenha acabado. Faltando exatamente 3 minutos, ele vai fazer o registro do exame de criadores. Ele consegue a tempo se registrar, e no dia seguinte é para ele comparecer às 9 da manhã na divisão de criadores de monstros da cidade de Chang'an. Logo cedo pela manhã, Gao Peng vai falar com sua vizinha super gata, chamada Tang Tang, aparente sua irmã. Pois é, nomezinho estranho. Ele foi falar com ela, pois estava indo para o exame
de criadores de monstros e gostaria de saber se ela pode cuidar do Daisy por alguns dias. A garota diz para ele não se preocupar, pois vai cuidar muito bem dele. O menino então sai correndo dizendo que quando voltar vai pagar um jantar para ela. Foi só o prota virar as costas que ela já maltratou seu bichinho, dizendo que ele é fraco e feio. A garota também diz que o vovô vai ficar furioso quando ver isso. A menina é tão traíra que liga para o seu avô para falar tudo isso, que acaba deixando o velho irritado, pois o monstro de grau normal tem um potencial muito limitado, e pergunta do porquê ela não ter impedido o garoto de fazer uma burrada dessas. A garota responde que não poderia impedir ele, pois seu neto é tão determinado quanto ele. Por mais que eles pareçam não ligar para nada, eles são teimosos igual um touro. Ela acrescenta que essa centopeia foi deixada pela sua filha e seu genro. Mudando de assunto, ela pergunta se ele não terminou de fazer as coisas, e que é melhor matar os desobedientes e os substituí-los pelos obedientes, pois talento é o que mais tem no mundo. Terminando a conversa, ela diz para não se preocupar com Gao Peng, pois com ela aqui, ele jamais vai correr perigo. Uma mulher chega perguntando se o presidente a chamou. O homem diz para ela falar para o departamento experimental que ele vai dar um prazo de 5 meses, e se eles não mostrarem resultados desse tempo, então eles não precisam mais existir. E sobre o problema na filial de Qinghai, o Lie tem 7 meses, e se ele não resolver isso, ele mesmo vai ir lá. O velho agora fica mais calmo ao lembrar de seu neto, Gao Peng, e promete que vai resolver tudo no máximo em 1 ano, e depois disso vai o ver, e finalmente ele não vai mais sofrer. Muitas pessoas estão na frente da divisão dos criadores de monstros, da cidade de Shangyan. Gao Peng aparece entre essa multidão, e um gordinho chama por seu nome. Ele se chama Li Zigong, e está junto de sua família. Zhang Yong pergunta se o garoto vai fazer o exame, e seu filho diz que eles vieram ver sua irmã fazer o exame. Ele acaba se empolgando, dizendo que mesmo que ela não tenha passado 3 vezes, ele acredita que dessa vez ela vai passar, e toma um tapa na cabeça pela garota. Ele, com o coco machucado, diz que deve estar ficando mais idiota por ela ter batido tanto em sua cabeça. O garoto envergonhado diz que está aqui para fazer o exame, e eles ficam impressionados. Zhang Yong, como uma boa amiga, diz que é muito bom saber o que ele quer, e que acredita muito nele, e é para fazer nascer o mais jovem criador de monstro de Shangyan. Como em quase todas as obras, um menino riquinho arrogante pergunta desde quando o exame de criadores de monstros ficou tão fácil, a ponto de qualquer cachorro pensar que pode passar. Li Zigong fica irritado e quer tirar satisfação, mas sua irmã acaba o segurando. O lourinho diz que é ridículo uma criança idiota achar que pode se tornar um criador de monstros, e grita com o Gao Peng, dizendo que se desse para virar o maior criador de monstros só falando, o garoto seria o melhor do mundo. O Vara então se retira falando para aguardar, e que o garoto vai ver o que ele tá falando. Pra ter uma noção, até um amigo de Gao Peng se pergunta como o loirinho consegue ser pior que ele. A mãe do garoto diz que esse menino é Wang Shu, sendo o filho do grupo Wang, e que ele falhou 4 vezes no exame de criadores de monstros. Então ver um jovem como Gao Peng tentando ser o melhor deve ter o irritado. A porta finalmente se abre, e o chefe dos examinadores da divisão dos criadores de monstros de Shangyan aparece, e seu nome é Feng Xiu. Ele dá as boas-vindas para as pessoas e diz que o exame de criadores de monstros começa agora, e educadamente pede para entrarem e pegarem o texto escrito em uma fila organizada. O chefe na sala diz que a avaliação vai ser dividida em 2 partes, sendo o teste teórico e o teste prático. O primeiro será o teste teórico, no qual eles terão que descrever com precisão os monstros que aparecerem nos vídeos. Os vídeos começam a ser exibidos e o primeiro parece ser um tubarão, e eles terão 20 minutos para descrever suas respostas. Muitos alunos já estão perdidos sem saber o que fazer, e um chega a comentar que vai ter que tentar de novo no ano que vem. O professor então dá uma bronca neles, dizendo que o próximo que falar será desqualificado. O Vara então diz que esse teste está mais difícil que o da última vez, mas sua sorte é que conseguiu algumas informações privilegiadas antes de começar a avaliação. Ele olha para o lado e fica irritado pelo simples fato de Gao Peng estar sorrindo. O jovem está fascinado, pois parece que o sistema foi influenciado pelos seus pensamentos, e lhe deu apenas os dados que ele precisava do monstro. O outro vídeo exibido é sobre o gorila maromba, e o prota consegue descrever bem suas características. Por último é o louva-a-Deus, e o teste acabou. 1 hora se passou, e agora o chefe vai anunciar a lista dos que passaram. Ele menciona os alunos, e o Vale então acaba passando também. Porém, essa é a lista dos que passaram com alguns erros. Esse loirinho começa a incomodar Gao Peng, perguntando se ele não passou no teste, e zoando com a cara dele, ele diz que hoje não é o dia do nascimento do criador de monstros mais jovens de Shangyan. O garoto em seu pensamento diz que isso é impossível, e se pergunta se as informações dos sistemas estavam erradas. O chefe diz para Gao Peng se levantar para finalizar a lista de candidatos que passaram. Com um sorriso no rosto, ele diz para o garoto que não esperava que o candidato que obteve uma nota perfeita no teste fosse tão jovem, e por fim fala que os jovens de hoje em dia são realmente incríveis. Galera, terminamos esse recap com essa bela notícia, mas para melhorar, deixe seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de comentar, pois assim vou saber se querem a parte 2. Muito obrigado e até o próximo vídeo.